primeiramente quero glorificar o nome de Jesus, que tá chegando a Páscoa, né? E Ele que deu a vida por mim e por nós. Então toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E muito feliz pelo gol. E pela vitória, principalmente. Acho que a gente precisava vencer, né? A gente vinha de algumas derrotas e esse grupo merece muito, trabalha muito e hoje, graças a Deus, conseguimos a vitória e que a gente continue trabalhando, melhorando, evoluindo para conseguir mais vitórias. まず最初に神様に感謝をしたいなというところで、もう少しで、イースターが来るんですけど、本当に彼がいなければ自分たちが今生きていることもないので、本当にまずそこに感謝をしたいです。で本当に自分が決めたゴールでチームが勝つかになったんですけど、チームはすごく毎週のように練習からハードワークをしていて、本当にこのチームに値する勝利だったと思いますし、その勝利につながるゴールを決めることができて本当に嬉しかったです。また今日は守備面でも献身的なプレスバックで相手の攻撃の目何度も摘み取りました。今日はどんな意識でゲームに守備に臨んだんですか？ A gente, no futebol hoje não é só atacar, né? A gente precisa se sacrificar ali também, né? Defender, então o treinador está sempre falando comigo para eu ajudar também nessa parte defensiva, né? Foi o que eu procuro fazer também, né? Não só ajudar com gols, com assistência, claro que a gente ali, atacante, né? A gente vive de gols, mas hoje no futebol de hoje a gente precisa defender, então é isso que eu procuro fazer, me doar pelo time, pelo grupo e como eu falei, a gente trabalha muito e a gente mereceu a vitória hoje. まずディフェンスのところに関してですけど、今のサッカーで前目の選手だからといって守備が免除される選手は今いないと思ってて、で本当に自分のところでその監督からもすごく守備は要求をされますし、そこのところに関しては自分も犠牲をいとわない気持ちで前から守備をかけていますし、それが本当にうまくいった試合でもありました。この練習通りのところだったのかなと思います。 さあここから後半戦いい流れで突入できます。グスタボ選手、ここからどんなプレーをサポーターに見せてくれますか？ Eu quero ajudar de todas as formas, seja, né, correndo, me doando pelo time, fazendo gol, quando não der para fazer gol, ajudando na marcação. Acho que esse é o meu objetivo. Claro que eu quero fazer boas jogadas, quero driblar, que é a minha característica maior. Mas como eu falei, eu quero ajudar de qualquer forma o Júbilo. A gente tem um grande elenco, a gente trabalha muito, então a gente não merece estar passando por essa situação de tantas derrotas, né? Então eu quero me doar ao máximo, dar tudo de mim para a gente conseguir o máximo de vitórias e começar a temporada principal, né, muito bem e levar o Júbilo a J1, que é o objetivo principal do clube. 本当にここから後半戦が始まるというところで、